Irmãos, a paz do Senhor a todos. O propósito da aula de hoje é encerrar o capítulo 3 e falar sobre um assunto apenas, sobre o confronto entre o novo pacto, a nova aliança em Cristo, e a antiga aliança através de Moisés. Esse assunto está sendo abordado aqui pela terceira vez já, pelo menos, porque nós tratamos desse assunto em Hebreus, depois tratamos em Romanos, agora em 2 aos Coríntios, e tudo indica que vamos tratar dele também em Gálatas depois, porque o assunto é abordado novamente em Gálatas. Se nós continuarmos com esse propósito do pastor de estudarmos as cartas paulinas. Vocês já devem ter visto algum filme, novela ou propaganda, uma pessoa sentada num banquinho dentro de um museu ou uma sala de exibições de obras de arte, pessoa sentada num banquinho e uma tela na frente dele, ele passa ali 1 hora, 2 horas só examinando a tela. Aí você vê aquela tela cheia de rabiscos coloridos, manchas. E você olhando aquilo assim, de repente você fala, eu não sei nem o que significa isso, não sei nem o que o pintor quis dizer com isso. Aí chega a pessoa responsável pela exibição, pela mostra, e pergunta se aquele admirador entendeu. Ele fala, eu acredito que está falando dos horrores da guerra, que esse quadro é de meados do século XX, acredito que esteja falando, olha as cores fortes, aquele rosto da pessoa apreensiva ali do lado. Aí a outra pessoa diz, não, mas estudando esse artista, na verdade, ele está falando da expectativa da pessoa amada, que espera seu amado voltar. E essas cores simbolizam as flores da primavera. Vê que não tem nada uma coisa com outra? A interpretação de um com o outro não tem nada a ver. E essa pessoa curadora da mostra acredita ter dado uma interpretação baseada naquilo que se conhece do autor da obra, enquanto a outra pessoa apenas supôs, baseado naquilo que ela sente, aquilo que ela vê do mundo, a sua cosmovisão. Ela fez a interpretação dela, que poderia estar certa e poderia estar errada, e parece que estava errada. O Antigo Testamento, a lei de Moisés, a lei de Deus, passa essa impressão também para quem estuda. Dependendo daquilo que está no coração da pessoa, a sua cosmovisão, como ela quer enxergar Deus e como ela quer enxergar o mundo e a religião, ela pode ter uma interpretação muito distante daquilo que o autor da obra pretendeu. Paulo aqui começa a esclarecer as pessoas a respeito desses erros de interpretação. Até a semana passada nós vimos que a igreja de Corinto, assim como igrejas de muitos outros lugares daquela região, tinham muitos judeus que se converteram ao cristianismo, e muitos deles ainda não se conformavam de ter que romper com a lei de Moisés, que foi a base de toda a sua vida religiosa até então. Não se conformavam de ter que romper com a lei de Moisés, sabendo que é a palavra de Deus, é a lei de Deus, tem a sua glória, para aceitar apenas a mensagem do Evangelho, a salvação através de Jesus Cristo, pela graça, pela fé na graça de Jesus. Os judeus não se conformavam com isso, e muitos se tornaram judaizantes no meio da igreja, isto é, eles procuravam misturar com o Evangelho a pregação da obediência à lei de Deus. E Paulo encontrou nisso um problema muito grave, muito sério. Ele estava sendo desafiado por esses mestres judaizantes, mas ele também encontrava ali um perigo muito grande para a fé das pessoas. Por quê? Porque os mestres judaizantes estavam dizendo que a salvação é através de Jesus Cristo, a pregação do Evangelho é boa, mas ninguém pode ser salvo se não obedecer também à lei de Moisés. Então, tá aí. Aí Paulo tem que usar agora palavras muito duras para essa pessoa que está sentada no banquinho admirando o quadro, e dizer, não, você está errado.
essa não é a interpretação correta. Ah, como? Mas é assim que eu vejo o mundo? É assim que eu vejo o autor? É assim que eu tenho percepção dessas cores, dessas formas? E Paulo, como se dissesse, mas você não se aprofundou em conhecer a mente, o coração e a vontade do autor dessa obra. Também já usei exemplos aqui algumas vezes, dizendo que, de repente, você recebe uma carta de uma pessoa muito querida, muito amada, com quem você passou muitos anos da infância, mocidade, e vocês têm um código de conversa bastante particular. E uma pessoa lê antes de você essa carta e vai dizer, nossa, mas quanta bobagem escrita aqui, né? Coisa sem significado, às vezes até alguma arrogância, uma pretensão descabida. Aí você vê aquilo e fala, não, negativo, você está falando isso porque não conhece a pessoa que escreveu. Porque você não conhece o nosso relacionamento, que as palavras estão sendo empregadas com base no nosso relacionamento. Então veja só, a maneira como se olha a palavra de Deus é importante para a sua interpretação. E Paulo vai usar esse argumento para esclarecer por que as pessoas estavam erradas em relação à interpretação da lei de Deus. É uma questão de hermenêutica muito séria. Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretação das Escrituras. A hermenêutica é empregada no estudo do direito. Alguém aqui fez faculdade de direito ou está fazendo? A hermenêutica é empregada no estudo do direito para que a pessoa possa procurar interpretar da melhor maneira possível, não apenas a letra que está escrita ali, mas qual é a intenção por trás daquela letra. Qual foi a intenção do legislador? Até porque muitas leis foram escritas há muito tempo e o arcabouço cultural daquela época era diferente de agora. Então as pessoas escreviam com base naquilo que se entendia na época e tem que trazer para o nosso contexto, o nosso cotidiano. A palavra de Deus também tem isso. Nós precisamos entender as coisas com base na cultura da época. Não, mas a palavra de Deus permanece para sempre? Sim, só que ela foi escrita por pessoas de 34 séculos atrás, com base na cultura daquele tempo, numa linguagem que o povo daquele tempo compreendia. E com base também nas expectativas do povo e de Deus para aquele povo. Portanto, não adianta a gente querer simplesmente entender a palavra escrita por Moisés 3.400 anos atrás, com base simplesmente naquilo que nós vivemos hoje. A igreja não existia na época. Então era uma cultura, totalmente diferente de agora. Com base nisso, nós vamos estudar então o que se vê aqui e devemos passar também para a leitura de mais outros 3 trechos bíblicos, Jeremias, Êxodo e Gálatas, para ajudar na nossa compreensão. Realmente, veja só, há uma importância muito grande de se estudar a diferença entre a lei e a graça, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque, vez por outra, nós somos confrontados. Você sabia que existe um site na internet criado especialmente para levantar supostas contradições da Bíblia? O indivíduo lá colecionou dezenas do que ele diz que são contradições da Bíblia e, através disso, ele afronta os cristãos. E se você for afrontado por uma pessoa dessa, você andando com a Bíblia, de repente em público, você com a Bíblia na mão vindo para a igreja, ou lendo, sentado na praça lendo, e vem uma dessas pessoas usada pelo inimigo e afronta você, com uma questão como essa. Você vai ficar com a fé abalada? Ou você vai abalar a fé daquela pessoa nas coisas erradas, você anunciando a verdade? Então é importante nós aprendermos, esse aqui é um dos fundamentos da nossa fé. Importante aprender sim. Nós paramos no capítulo 3, versículo 6, em que Paulo estava dizendo que Deus nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que novo pacto é esse? Isso aqui é uma afronta para o judeu. Que novo pacto? O pacto de Deus foi dado através de Moisés. Como é que Paulo vem dizer que é um novo pacto? Bom, antes de mais nada, vamos fazer uma explicação a respeito dessa palavra pacto. Lá pelo ano 150 da nossa era, na época de Tertuliano, começou a ser usada a palavra testamento, para se referir a pacto. A palavra pacto aqui é a tradução da palavra grega diateques, que significa acordo, concerto, pacto, não necessariamente testamento.
Não tem nada a ver com testamento como a gente conhece hoje, um termo jurídico, que é a transferência de bens, patrimônio, de valores para os herdeiros através de uma declaração escrita pelo proprietário. Não é isso. Houve uma tradução da palavra diateque do grego para o latim e foi grafada como testamentum na Vulgata Latina, né, a tradução do grego para o latim, e depois ela passou para as nossas versões como sendo testamento. Mas a melhor expressão seria Antigo Pacto, ou Antiga Aliança, e Novo Pacto, ou Nova Aliança, ou Novo Concerto. Tá? A palavra testamento aqui não expressa. Caiu no uso, foi consagrado pelo uso, e então agora nós usamos Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas entenda essa palavra testamento como pacto, aliança, concerto de Deus com o povo. E Paulo está dizendo, Deus nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Porque o antigo pacto tinha seus ministros. Quem era? Eram os sacerdotes. Os sacerdotes é que ministravam, nós, tanto perante Deus quanto perante o povo, todas as ofertas e os sacrifícios, e faziam uma posição de intermediários entre Deus e o povo. E Paulo está dizendo que isso tudo passou. Há um novo pacto, uma nova aliança, e nós agora, seres humanos comuns também, como aqueles do Antigo Testamento, nós também fomos chamados para ser ministros, mas agora de uma nova aliança. Quer dizer, aquilo passou, e o ministério agora que nós fazemos uma nova aliança não consiste mais de coisas materiais. Um animal morto, sangue derramado, apresentado no altar, e incenso, todos os elementos materiais. Não consiste mais nisso. Nosso ministério agora é o ministério da palavra, para que o Espírito Santo se aproprie disso e entre nos corações e anuncie, transforme essas palavras em poder no coração das pessoas. Você já percebeu aí uma grandíssima diferença entre o novo pacto e o antigo pacto, né? Por isso que Paulo diz, esse é o ministério do Espírito, não é o ministério da letra. Não são mais coisas apenas escritas e coisas materiais, mas agora é poder do Espírito Santo atuando na vida das pessoas. Essa é uma diferença gigantesca já entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E Paulo fala uma coisa que é aterrorizante para os judaizantes. Ele diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso não é aterrorizante só para judeus, é aterrorizante para muitas pessoas, até para crentes hoje em dia. Porque vão pensar o seguinte, mas o Antigo Testamento não é a palavra de Deus? Tanto é que está na Bíblia ainda, ocupa 2/3 da nossa Bíblia. Como é que pode ser o ministério da morte uma letra que mata se vem de Deus? Não tinha sua glória? Não procedeu do Senhor ditando para Moisés e Moisés transmitido para o povo? Isso era para a morte? E aí Paulo passa a explicar. Você acredita que talvez a maioria dos cristãos de hoje não compreende isso? Você consegue acreditar? A maioria, eu acho que realmente uma grande maioria não consegue compreender e quase todo mundo não consegue explicar o porquê de Paulo falar desta maneira, e sendo isto verdade, a letra mata. O antigo concerto era concerto para a morte. Olha só. Quer dizer que Deus estabeleceu mandamentos e fez um pacto que não era para a vida, era para a morte? Isso é confusão na cabeça de muita gente hoje, e para os judeus, então, isso não fazia sentido nenhum. Vamos estudar então, vamos lá para o versículo 7. E vamos acompanhar o raciocínio do apóstolo. Versículo 7 ele diz, ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto que estava se desvanecendo, porque se o ministério da condenação tinha glória, olha só, ministério da condenação, ministério da morte, tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível, quer dizer, uma glória muito maior. Porque se aquilo que se desvanecia, quer dizer, que se desmanchava, aquilo que ia acabando, era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. E ele, já mudando um pouquinho do assunto, ele diz, tendo, pois, tal esperança,
usamos de muita ousadia no falar, já vou explicar. E não somente como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do Velho Pacto, permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então veja, Paulo começa lá falando no ministério da morte, ministério da condenação, que é o Antigo Testamento, vai transitando pela ousadia em falar do novo ministério e dizendo, é por esse ministério que nós somos transformados, é de glória em glória. Ele fala da glória do ministério antigo e da glória do novo, e diz que nós somos transformados de glória em glória. Então nós precisamos estudar o que é essa glória, que esta palavra é uma das palavras-chave para compreender essa passagem. Vamos, por favor, abrir nossas Bíblias lá no livro de Êxodo. Capítulo 34. Êxodo capítulo 34, versículo 29. Vou ler um pedacinho antes do 27 adiante para a gente contextualizar. Êxodo 34, 27 até 35. O Senhor disse a Moisés, escreve estas palavras, pois baseado nelas fiz aliança contigo e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ter Deus falado com ele. E quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia, tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes da comunidade foram até ele. E Moisés falou com eles. Depois chegaram também todos os israelitas, e ele lhes comunicou tudo o que o Senhor lhe dissera no Monte Sinai. Assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu. Mas quando ia à presença do Senhor falar com ele, Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, dizia aos israelitas o que lhe havia sido ordenado. Assim os israelitas viam o rosto de Moisés com a pele resplandecente, e ele recolocava o véu sobre o rosto até entrar outra vez para falar com Deus. Então vocês estão vendo aqui que é um fato histórico isso, narrado no livro de Êxodo. Moisés foi para o Monte Sinai receber as tábuas da lei de Deus, passou ali 40 dias em jejum absoluto e foi sustentado por Deus, né? Porque é impossível um ser humano passar 40 dias sem comer e sem beber, né? E foi sustentado por Deus, então ele esteve ali muito próximo da glória de Deus, e Deus falando com ele. Interessante é ver que para Moisés ter trazido 2 tábuas com o decálogo, não precisava ter passado 40 dias. Um dia seria mais que suficiente, né? Mas por algum motivo, Deus o manteve ali aquele tempo todo e mostrou que existe uma forma sobrenatural no poder de Deus de sustentar uma pessoa, e não, nem só de pão viverá o homem, diz a Bíblia. E também de Deus imprimir a sua glória em Moisés para que o povo visse isso. Então, o fato de Moisés ter passado aqueles 40 dias ali teve sua importância e foi bastante significativo, teve sua utilidade. Tanto é que quando Moisés desceu do monte ele não percebeu, mas seu rosto estava brilhando, resplandecendo, estava iluminado o rosto. E quando o povo viu isso, ficou com medo. Então veja que o ministério da lei gravada em pedra já começou atemorizando as pessoas. Você tem medo de se achegar a Jesus Cristo? Você teve medo na sua conversão de se achegar ao Senhor Jesus Cristo?
Olha só a diferença. Quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você fez isso voluntariamente porque você considerou o seu passado, a sua condenação, bem presente, e você viu que a única solução era você se entregar para o Senhor Jesus Cristo. Reconheceu o amor dele, a misericórdia e a graça, então você voluntariamente se aproximou do Senhor Jesus e se rendeu a ele. Aqui, nessa ocasião da promulgação da lei, foi o contrário. Quando Moisés chegou, resplandecendo a glória de Deus com as pedras, com as leis gravadas ali, o povo se afastou porque teve medo. Então, olha já uma outra diferença essencial entre os dois ministérios. Você se aproximou de Jesus Cristo voluntariamente, se aproximou da glória de Jesus Cristo, reconheceu o amor, a graça e a glória de Deus presente na vida de Jesus, e você foi à frente. Aqui nesse caso não, o povo se afastou da glória de Deus. Então, isso já mostrava que esse ministério da lei de Deus tinha alguma coisa de muito estranha. Aí você vai falar, não é conveniente falar assim da lei de Deus, né? Que é esquisito, que é ministério da morte, ministério da condenação. Mas era o que estava acontecendo de fato, e é isso que Paulo vem dizer aqui no futuro. Olha, se você quiser raciocinar comigo, você vai ver que Deus não tinha intenção de manter o ministério da lei indefinidamente. Vai dizer assim, prove. Então eu vou provar. Vamos lá para Jeremias capítulo 31. Vamos ver se é 31 mesmo. Capítulo 31 de Jeremias, versículo 31. Eu preciso que você raciocine comigo para poder entender. Jeremias 31 diz assim: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Por que uma nova aliança se já tinha uma? Farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. A aliança que nós acabamos de ler, que foi feita através de Moisés. Pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, ou o marido deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo que a nova aliança não seria mais uma aliança daquela escrita, gravada em pedras ou em papel, mas aquela gravada no coração. Não era mais algo escrito pela mão de Moisés em papel, nem pela mão de Deus em pedra, mas pelo Espírito Santo no coração, nas tábuas da carne, do coração de cada um. E tem mais, ainda dizendo assim, ninguém mais vai precisar ensinar o seu próximo, dizendo conhecer Deus. Não se refere ao ministério do ensino, claro, porque o ministério do ensino foi determinado por Deus, e o dom de ensinar está na Bíblia, né? O próprio Paulo fala dele. Está dizendo ensinar aqui no sentido de conduzir para conhecer Deus. Porque, na verdade, ensinar é discipular, né? E discipular é conduzir dia a dia para uma finalidade. Então, Deus está dizendo, com esse novo ministério, com essa nova aliança, não vai ser necessário mais cada um conduzir uma pessoa para conhecer a Deus. O que nós fazemos hoje em dia não é levar a pessoa a Cristo. A gente fala isso para abreviar, né? Para simplificar. Mas quem leva uma pessoa a Cristo é o próprio Deus. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, na verdade, nós estamos sendo usados como ferramentas nas mãos de Deus para que Deus conduza uma pessoa até Jesus Cristo. Entenda isso. Nós não ganhamos almas para Jesus. A gente fala isso, vai continuar a falar para simplificar a fórmula. Mas não é assim. A pessoa é movida no seu coração, o Espírito Santo trabalha junto com o pecador, porque Jesus disse, é o Espírito Santo quem convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo, certo? Então, o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa que está se inclinando para o Senhor e o conduz até Jesus Cristo. Não vai ser então, como Deus está dizendo, não vai ser mais necessário que alguém conduza uma pessoa a Deus como era no Antigo Testamento.
Os judeus faziam seguidores, faziam prosélitos, como quem estava ensinando uma filosofia de vida religiosa. Esta é a verdade. Eles se apropriaram da lei de Deus, mas não como que Deus estivesse falando com eles para transformar a vida deles. Mas eles se apropriaram de uma filosofia e viviam assim. Eu vou cumprir todo esse ritual, eu vou fazer todas estas coisas, eu vou exigir do meu próximo, vou fazer tudo detalhadamente, porque assim eu vou para o céu. E não era essa a intenção de Deus. A intenção de Deus não era que a pessoa cumprisse tudo detalhadamente e com isso fosse salva. Por quê? Porque se a pessoa fizesse isso, o que é impossível fazer, mas se a pessoa conseguisse fazer isso, ela estaria se salvando pela justiça própria. Ela tem os próprios méritos para a salvação. E Deus não estava apontando isso na lei. Aquela pessoa sentada no banquinho olhando o quadro estava pensando isso. Admirando a lei de Deus e dizendo, então é muita coisa escrita, muito mandamento, muita regra, muita cerimônia, mas eu vou me esforçar e eu vou obedecer a tudo isso e vou para o céu. Ainda que na época não havia esse conceito explícito de ir para o céu, não havia isso, mas eu estou adaptando a nossa linguagem hoje. Enquanto isso chega uma pessoa e diz, você está enganado, meu amigo. Você não vai conseguir compreender essa obra dessa maneira e você não vai para o céu, porque você não vai ser capaz de obedecer a tudo isso. Era essa a intenção de Deus com o Antigo Pacto. Deus queria que o fiel, o judeu, caísse em si e falasse, meu Deus, eu não consigo obedecer a tudo isso. Porque a própria lei de Deus diz, aquele que pecar num ponto só é culpado de pecar contra toda a lei. Então já está condenado. E quem é que não peca? Imagine você fosse um judeu daquela época, do tempo de Moisés. Você recebe esse pacto, você procura decorar, memorizar, e você fala, amém, Moisés, aquilo que Deus mandar nós vamos fazer. Foi isso que o povo disse. Aí foi assinado o pacto. Que Deus mandar nós faremos. Mas são tantas ordenanças, tantas determinações na lei, que você não consegue nem se lembrar de tudo. Aí você erra numa delas. Aí o cara fala, mas você já pecou. Aí o cara, pronto, já estou condenado. E aí? Se está condenado, acabou, né? Não tem mais como escapar. Já morreu. O propósito da lei era mostrar isso para a pessoa. Você é incapaz, você é insuficiente para obedecer a toda a lei de Deus e com isso alcançar o benefício da salvação. O que a pessoa deveria fazer então, se ela estava sendo condenada? Pela própria lei estava sendo condenada? O que ela deveria fazer? Vou contar uma história para vocês descobrirem o que precisava fazer. Essa história foi contada pelo Senhor Jesus. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e um publicano. Você já conhece a história de cor, né? O fariseu chegou olhando para o templo. Graças te dou. Olha só, preste atenção nos detalhes da oração dele. Graças eu te dou, ó Senhor, porque eu não sou como os outros homens. Eu dou o dízimo de tudo, eu vou adaptar, faço as minhas orações, não mato, não roubo, não sou nem quem é aquele outro que está orando ali, ó, o publicano. Entendeu? Ele não era bom? O fariseu era bom, não era? Ele era cumpridor da lei de Deus, ele se achava. Aí aquele outro publicano, pecadorzinho, desprezado, ouvindo isso, Jesus disse, ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para olhar para o templo. Ele ficou assim, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, na verdade eu digo, que quem saiu justificado foi esse segundo, não foi o primeiro. Por quê? Porque aquele primeiro era aquele que estava sentado no banquinho olhando o quadro, interpretando do seu jeito, usando a sua inteligência, seu conhecimento, sua capacidade para dizer e assinar embaixo o que aquilo queria significar. Mas aquele outro, coitadinho que estava ali, que batia no peito e se considerando pecador, é a pessoa que viu que era incapaz de fazer uma interpretação adequada e de ser obediente à palavra de Deus. Ele
tem misericórdia de mim. Por que ele pediu misericórdia? Ele não falou mais nada. Por que ele pediu misericórdia? Porque nesse pedido de misericórdia do publicano está resumido todo o comportamento dele. Ele se viu diante da lei de Deus e se viu como incompetente, um incapaz de obedecer à lei de Deus. É como se dissesse: meu Deus, o Senhor tem um acordo comigo, eu tenho um pacto contigo através da lei de Moisés, mas eu não consigo obedecer, meu Deus. Eu não consigo, eu estou condenado por causa disso, eu nunca mais vou ver a tua face na eternidade. Meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não quero isso para a minha vida. E o que é que Deus fez com ele? Perdoou os pecados dele. O próprio Jesus falou isso. Porque ele reconheceu que o pacto antigo não servia, não era suficiente para perdoar os pecados dele e ele ir para o céu. Vocês estão vendo como já estava explícito na própria palavra? É por isso que Deus está dizendo: dias virão, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com Israel, não como o pacto antigo, escrito em pedras, mas agora escrito na mente, no entendimento e no coração de cada pessoa. As pessoas vão expressar isso, obediência a Deus, voluntariamente, não baseado no que está escrito, não baseado em umas imposições legalistas, mas baseados na operação do Espírito Santo. Porque aquelas imposições legalistas escritas em letra estavam matando e matam até hoje as pessoas, enquanto que aquilo que o Espírito Santo fala ao coração mobiliza a pessoa para viver de acordo com a vontade de Deus. Ora, nós que somos cristãos já temos convicção de que é exatamente isso. Ou você está salvo porque você obedece o que Moisés escreveu? Ou você está salvo porque o Espírito Santo se move dentro de você, está dizendo: vai em frente, você é meu filho, tenha convicção, vamos lá, vamos seguir o caminho da obediência, é de glória em glória. E quando você vai se comparando com Jesus Cristo, você vai falar: Jesus não faria isso, oh Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso corrigir isso. E você corrigindo, você está se santificando. Você está se aperfeiçoando, cada dia mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Isso que é viver de glória em glória até a imagem de Jesus Cristo. Quando Paulo viu isso, ele falou: por isso que nós temos convicção, ousadia de pregar isso. Porque essa é a verdade, essa é a nova aliança de Deus com o seu povo. Vocês perceberam como os judeus estavam... Olha só, os judeus, eu digo, não os sinceros, não os judeus sinceros. Os judeus que se achavam suficientes para obedecer à lei de Deus, que falam: não, eu vou tentar, eu vou até o fim, eu vou tentar e vou conquistar a minha salvação. Eu vou para o céu, eu vou me esforçar e vou para o céu. Vocês estão percebendo que os judeus estavam vivendo, na verdade, não era a palavra de Deus, mas era uma filosofia religiosa? Porque eles pegaram um pacto de Deus feito através de Moisés, ficaram admirando o conjunto da obra, as cores, não entenderam qual era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não era formar pessoas obedientes, mas era formar pessoas humildes, pecadores humildes, que se humilhassem e reconhecessem a incapacidade. Era essa a intenção da lei de Deus. Está escrito em Gálatas isso. A intenção da lei de Deus era humilhar a pessoa, para a pessoa dizer: eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu vou precisar da misericórdia de Deus, senão eu vou para o inferno. Mas os judeus, principalmente os fariseus, não percebiam isso, não entenderam a vontade de Deus, então procuravam viver segundo a própria capacidade. Na verdade, eles transformaram o conjunto da lei de Deus numa filosofia de vida, uma filosofia religiosa, e passaram a exigir isso de outras pessoas. Mateus capítulo 23, você lê que Jesus fala duro com essas pessoas, com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. E aí ele sai desfilando um monte de coisas. Vocês fazem isso, fazem isso, fazem isso, fazem... E vocês esquecem o principal da lei de Deus, que é a justiça e a misericórdia. Não é autojustiça e nem autogratificação. É justiça e misericórdia de Deus. Vamos passar a leitura para Gálatas capítulo 3, por favor. E depois nós vamos falar dos judaizantes, entre aspas, né, dos legalistas, melhor dizendo, no nosso tempo. Gálatas, vem logo depois de 2 aos Coríntios. Estudar teologia não é fácil não, viu? Às vezes a gente tem que parar para um conteúdo mais teológico, então sinto muito, tá? Não, mas fique tranquilo,
Porque o que eu não entendi, irmão? Nós precisamos. Ah, glória a Deus. Então vamos lá para Gálatas capítulo 3. Novamente eu vou pular um versículo para trás, tá? Vou pegar o versículo 21 do capítulo 2 anterior e nós vamos ver o que estava acontecendo com o povo da Galácia, com os Gálatas. Eles estavam dando ouvidos para os judaizantes. Olha, é bom vocês aceitarem Jesus, mas também tem que obedecer a lei de Moisés, senão não vai para o céu não. Então vamos ver o que Paulo fala. Versículo 21. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Olha só. Continuando. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? E só isto que quero saber de vós, foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou foi pela fé naquilo que ouvistes? Como Paulo é contundente quando ele quer confrontar o erro, hein? É impressionante esse homem, né? Nossa, Deus usou de maneira maravilhosa Paulo. Mas olha que pergunta, na verdade é uma declaração em forma de pergunta. Gente, foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Porque ele mesmo já tinha falado aos Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E ele diz também, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não disse que todo aquele que obedecer à lei será salvo. É por isso que o fariseu orando não foi justificado e aquele que invocou o nome do Senhor humildemente foi salvo. O publicano. Continuando. Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, agora está vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada, se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei? Ou pela fé naquilo que ouvistes? Quer dizer, pelo Evangelho. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha, uma pausa aqui. Abraão foi justificado pela fé cerca de 4 séculos antes de Moisés. Não estava escrita a lei de Moisés ainda. Não havia os mandamentos escritos de Deus. Paulo está passando isso na cara dos judeus, dizendo, peraí, vocês não dizem que são filhos de Abraão? Mas Abraão não foi justificado pela lei. A lei não tinha sido nem escrita, nem promulgada. Por que Abraão foi justificado então? Olha, isso é um argumento muito pesado. Por que Abraão foi justificado? Está escrito lá no livro de Gênesis. Abraão creu, quer dizer, teve fé. Creu em Deus e isto lhe foi atribuído como justiça. Ora, Deus perdoou os pecados de Abraão e garantiu a vida eterna quando ele simplesmente creu em Deus. Ele não era obediente da lei, ele não conhecia Moisés. Moisés era um descendente de 400 anos depois. Esse é um argumento histórico muito poderoso para essa teologia. Então, se vocês se dizem filhos de Abraão, andem nos passos de Abraão e andem pela fé em Deus e não pela lei. Não é pela letra da lei. Olha que argumento poderoso. Vamos continuar a leitura. Versículo 8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia para Abraão, dizendo, em ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu, pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, hein? Paulo está falando do Antigo Testamento, está escrito, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Eu vou fazer uma pausa aqui, não foi baseado em Gálatas, porque esta palavra também está escrita em Romanos. O justo viverá da fé. Mas foi esta palavra que desencadeou um movimento que já tinha começado alguns séculos antes, mas desencadeou poderosamente através de Martinho Lutero o movimento da Reforma, que iniciou em 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero era um monge católico, um doutor na Bíblia,
ensinava a palavra, era muito estimado porque ele tinha eloquência, tinha capacidade para ensinar, mas ele vivia atormentado, porque ele não entendia como ele tinha que ainda cumprir a lei de Deus, pagar penitências, pagar indulgências, fazer obras, obedecer aos sacramentos para ir para o céu. Até que um dia ele leu essa palavra e entendeu. Abriram-se-lhe os olhos, o justo viverá da fé. Olha, gente, que coisa tão simples. Uma frase desse tamanho, o justo viverá da fé. Abriram-se os horizontes espirituais de Martinho Lutero. E aí ele começou a protestar contra a Igreja Católica, os ditames, resumindo, né, os ditames da Igreja Católica daquela época, que dominava tudo. Escreveu aquelas 95 teses que pregou na porta da Igreja de Wittenberg, na Alemanha. E com isso iniciou um movimento, esse protesto deu nome ao movimento chamado protestante, que nós somos hoje, né? Alguns usam a palavra protestante para nós como se fosse algo pejorativo, ruim, né? Mas graças a Deus, não importa o nome, importa que nós estamos indo para o céu, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo pela fé. Pois não, irmão? É claro que ali não fala, no texto de Abraão não fala sobre Cristo e tudo, mas existe aí uma analogia, uma tipificação de Cristo no Cordeiro, que Abraão, que foi o substitutivo ali de Isaac, né? Que é nesse contexto que Paulo coloca, né? Que ele criou, realmente Deus poderia trazer das cinzas do seu filho, e que o Cordeiro Deus proveria nesse sentido, né? Ele fala sobre a justificação. Ele foi justificado, essa questão que hoje as pessoas não compreendem, a questão de ser justificado, o conceito que o irmão explicou na aula passada, jurídico, as pessoas realmente não têm noção nenhuma hoje do que isso seja. Isso acontece por vários motivos. Acho que um deles é a preguiça mental. É a pessoa querer se aprofundar, falar, eu preciso descobrir isso, diz respeito à minha alma. Então, o irmão está falando uma coisa que é importante. Realmente o conceito de justificação é um conceito jurídico. A pessoa ser justificada é ser declarada justa por uma autoridade judicial. Então, olha, não, você não é criminoso. Você não é criminoso, eu vou escrever aqui na sentença, na minha sentença, que você está livre de toda condenação porque você é uma pessoa justa. Mas no Antigo Testamento isso acontecia porque as pessoas não estavam esperando Deus declará-la justa, estavam esperando declarar-se a si próprias justas. Por isso que o fariseu foi orar se declarando justo diante de Deus. Ele não esperou Deus declará-lo justo, ele já se achava justo. Enquanto que o publicano não. O publicano pediu misericórdia porque sabia que não era justo. E sabia que pela lei estava condenado e não estava escrito na sentença dele, justificado. Não estava. Estava escrito condenado. Então ele pediu misericórdia a Deus. Quando ele pediu misericórdia a Deus, todo o antigo pacto através de Moisés foi deixado de lado. Deus deixou tudo de lado e disse, justifico você pela sua fé. Olha que coisa maravilhosa. Simples, grandiosa, maravilhosa. Hoje em dia, meus irmãos, como eu disse, falar de fariseus no nosso tempo também, né? Hoje em dia ainda há pessoas que querem impor preceitos legais para a salvação. Eu falo isso para a vergonha nossa no mundo evangélico. Nós somos considerados por uma determinada seita que se diz evangélica como perdidos e condenados, todos os demais evangélicos. Por quê? Porque nós não guardamos o sábado. O sábado é um preceito da lei. Então, esses sabatistas, uma seita, falsa seita, dizem que nós estamos condenados porque não guardamos a lei, o sábado. E existe no nosso meio pessoas que não são sabatistas, não estou falando da igreja batista, estou falando do meio evangélico. Existe... Oi?
Existem no nosso meio evangélico pessoas que juram de pé junto que mulher só pode andar de vestido, não é? Que mulher não pode usar brinco, não pode cortar cabelo porque vai para o inferno, porque homem não pode andar de bermuda, não pode ir para a praia. Existe gente que jura de pé junto que esses irmãos vão para o inferno. E dentro da Igreja Batista também existem coisas assim? Existem, mas eu não quero tocar no assunto agora porque vai levantar polêmica. Mas é bom nós refletirmos. Existem preceitos legalistas dentro da Igreja Batista também. Nós temos muita liberdade, não temos? Somos até julgados mal pela nossa liberdade, mas existem coisas no nosso meio que são preceitos legalistas que dizem que a pessoa não vai para o céu por causa disso. Analise para você ver. Não vou tocar nesse assunto porque gera polêmica e é um assunto que é preferível que o pastor toque, a menos que ele mande eu fazer. Tá? Então eu vou deixar agora a imaginação de vocês correr solta. Vocês estão vendo como existem fariseus do nosso tempo? Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque com muita facilidade nós condenamos nossos irmãos por coisas que nós reprovamos. Com muita facilidade a gente condena outra pessoa que está do nosso lado. E devemos nos lembrar daqui da declaração de Jesus Cristo. Se vocês soubessem o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Por que ele está falando de inocente se todo mundo é pecador? Porque está falando de pessoas que foram justificadas por Deus pela fé e estão sendo condenadas por irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos muita facilidade de arrumar motivos para dizer que nossos irmãos estão errados. E às vezes, e muitas vezes, eles nem estão. Nós é que estamos arrumando preceitos legalistas para isso. Vamos ter um coração mais solto, meus irmãos. Coração mais livre, mais aberto, julgar com mais misericórdia as coisas. Amar de verdade as pessoas, não é só de palavra. Deixar um coração aberto, ser sensível à necessidade, aos fracassos, às dores, às falhas das outras pessoas, estender a mão, como Jesus nos fez. Ora, nós não fomos salvos pela fé ou fomos salvos pela lei? Nós não fomos salvos pela fé porque cremos e Jesus estendeu a mão para nós? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não foi pela fé, pela graça infinita, maravilhosa graça de Jesus? Por que a gente não faz a mesma coisa com as pessoas? Venha, meu irmão, venha. Ah, mas eu estou... Não, venha, meu irmão, deixa eu abraçar você e vamos tratar desse assunto aos pés do Senhor Jesus, com entendimento, com misericórdia, com amor. Gente, se a igreja for assim, vai ser uma potência nessa terra, maior do que os Estados Unidos e que a China. Continuando aqui a leitura em Gálatas, versículo 12. A lei não vem da fé, ao contrário. O que fizer estas coisas, ela diz, terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha só, olha a palavra dura, Paulo dizendo para os judeus. Maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Quer dizer, a maldição da lei que caía sobre nós, para nossa condenação, Cristo assumiu, porque ele também foi considerado pela lei como maldito, porque a lei dizia, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e ele foi pendurado no madeiro. Então, perante a lei, ele foi considerado maldito também. E ele assumiu essa maldição no nosso lugar. Ele merecia ser pendurado no madeiro e ser chamado de maldito? Não. Ele fez isso para que o título de malditos que estava sobre nós fosse retirado e jogado sobre ele. Isso é grandioso demais. É grandioso demais isso. Tudo o que nós temos que fazer agora é acreditar nisso. Só. O justo viverá da fé. Isso aconteceu, versículo 14, para que a bênção de Abraão, que foi justificado pela fé, chegasse aos gentios, a nós, através de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Até aqui. Aqui fala também, esse versículo do Espírito prometido. Versículo não entendi. Hã? Versículo 14. Não, sim, aqui é Espírito prometido. Porque Deus já tinha se preocupado conosco anteriormente. Exatamente. Então, se na plena vigência da lei, através do profeta Jeremias, como o irmão está falando, Deus já tinha se preocupado conosco e prometido uma nova aliança
e que seria selada pelo Espírito Santo, em plena vigência da lei, isso significa que Deus também sabia de que a lei não servia para a salvação do ser humano. Não era eficaz para a salvação. Então, Deus cometeu um erro? Não. Aqui está escrito no livro de Gálatas, versículo 19. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita, Jesus, né? E foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então, versículo 21. Então, será a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. Mas a Escritura, olha aí a explicação, mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado. Olha a eficácia da lei, o porquê da lei. A Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas antes que viesse a fé, nós éramos mantidos debaixo da lei, e nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia, nosso aio, nosso instrutor, nosso orientador, nosso discipulador, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, tendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse guia, aio, a esse instruidor, esse professor. Entenderam para que serviu a lei? Para convencer a mim e a você de que nós somos pecadores e estamos debaixo do peso da lei, da condenação da lei, e que nós não temos como escapar até que a gente pegue e olhe e veja Jesus Cristo. Aí Paulo diz, como lá no tempo do Antigo Testamento as pessoas não conseguiam olhar para o rosto resplandecente de Moisés, ainda há pessoas hoje em dia que estão com um véu no coração, porque o inimigo está cegando o entendimento dessas pessoas para que não vejam a glória do Senhor Jesus. Ainda existe gente assim. Como se estivesse sentado diante do quadro, admirando, mas não entendendo aquilo. Não conseguem captar aquilo que está no coração de quem pintou o quadro, a intenção daquela pessoa. Ele diz, se o ministério da morte teve essa glória, quer dizer, o rosto de Moisés brilhando, as trombetas soando no Monte Sinai tremendo, se o ministério da morte, que era o da lei, tinha essa glória toda, quanto mais glória tem o ministério do Espírito Santo. Agora você entende a palavra de Paulo? Se para condenar as pessoas e encerrar todo mundo debaixo da lei, da condenação, até aparecer Jesus, havia tanta glória, tanto poder manifesto, quanto mais agora no ministério de Jesus. Só que tem uma coisa, as pessoas não percebem isso. Os que estão se perdendo não percebem. Quem está se perdendo percebe a glória, o barulho, o monte tremendo da lei. Mas eles não percebem Cristo. Por quê? Porque só dá para perceber pela fé. Você, meu irmão, minha irmã, você tem um coração que arde para Jesus Cristo quando ouve a palavra, quando sente a presença de Deus, quando percebe o amor de Deus, seu coração arde, se mobiliza, você parece que está se transformando numa outra criatura. Por quê? Porque você crê. Essa é a glória de Deus que está sendo manifesta através de Jesus no seu coração, pelo Espírito Santo. Mas as pessoas que creem só na lei não conseguem, só conseguem ver a glória do Antigo Testamento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então é para quem crê, meus irmãos. Desculpe, não entendi. Eles trazem essa manifestação de glória para os cultos de hoje, voltando mesmo nas pessoas. Então, que tem que ficar preso aquilo lá. Paulo está dizendo, gente, vocês vão desprezar essa glória gigantesca, maravilhosa, para ficar com aquela glória que está se dissipando no rosto de Moisés? Vocês vão trocar essa glória de Jesus Cristo, que tem poder para mudar a vida das pessoas, por aquela glória desvanecente de Moisés, que só condenava? Vai trocar o ministério da vida pelo ministério da morte? Tem gente trocando. É por isso que Paulo fala no versículo 12, repetindo mais uma vez, né? Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia para falar. As pregações dos judeus são filosóficas, sistemáticas, que são baseadas em uma suposta filosofia religiosa. Tudo leitura, tudo sistematizado. Nós pregamos com o coração aberto, não é não? Nós pregamos aquilo que sentimos no coração. É vibrante a pregação
no Espírito do Senhor. É vibrante a pregação da fé. Quando você crê, você é mobilizado pelo Espírito do Senhor, você percebe a glória de Deus na vida, coisas que as pessoas não veem, sua pregação é vibrante. E Paulo diz, é por isso que nós temos essa ousadia, porque eu tenho certeza de que isso é verdadeiro e que isso é muito glorioso, isso vai nos levar para o céu. Isso precisa nos mobilizar também, irmãos, para sermos testemunhas eficazes do Senhor Jesus. Não da letra, porque a letra mata, mas testemunhas da obra do Espírito, porque o Espírito é que vivifica nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Até a próxima, então, em nome do Senhor.